Olá, professor Igor Assis por aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula e hoje nós vamos mergulhar em um tema que parece muito simples, mas que é super importante no mundo profissional, que é, na realidade, as boas práticas de atendimento e a diferença entre cliente interno e cliente externo. E para começar aqui o nosso aquecimento, eu quero começar com uma pergunta. Né? Você já parou para pensar por que algumas empresas conseguem criar tantos fãs, né, fiéis, enquanto que outras simplesmente não engajam ninguém? Ou por que em alguns lugares a gente se sente tão bem atendido, né, que até recomenda para os amigos, e tem outros lugares que a gente sai com aquela vontade, né, de nunca mais voltar. Pois bem, é, tudo isso tem a ver com a qualidade do atendimento. E não importa se você vai trabalhar numa multinacional, ou numa startup de tecnologia, ou no escritório, ou até mesmo abrir, né, seu próprio negócio um dia, o atendimento é um diferencial enorme na sua carreira. Aliás, na carreira de qualquer profissional. Então, nesse nosso encontro, o objetivo, ele é claro. Nós vamos entender na prática como funcionam os diferentes tipos de atendimento, seja o atendimento presencial, o atendimento telefônico, o atendimento por e-mail. Nós vamos descobrir quem são também os clientes internos e externos. E o mais importante, como tratar cada um desses tipos de clientes, né? Tratá-los da melhor forma possível. E olha, isso não é só teoria de empresa. São habilidades que você pode usar desde já, no seu atual estágio, no seu emprego, ou até mesmo naquela entrevista de emprego que você vai participar em algum momento. Então se prepare aí, porque essa aula, né, ela é muito importante aí para sua formação. Vou te trazer alguns casos aí, alguns exemplos, né, de como interagir com o cliente. Então fica comigo até o final. Deixa aí o teu celular, né, as notificações no silencioso. Abra o teu bloco de anotações, o teu caderno e bora começar. E para já entrar dentro do tema, vamos entender agora qual a importância do atendimento. E para ajudar nessa caminhada desse nosso conteúdo, eu quero começar o tema com uma reflexão. Porque, veja, em um mundo onde produtos e serviços podem ser muito parecidos, o que vai fazer uma empresa realmente se destacar? A resposta está justamente no atendimento. O atendimento de qualidade é como a alma do negócio. É o que transforma um cliente comum em um fã da marca. É o que faz as pessoas voltarem e recomendarem aquela marca, aquela empresa para os amigos, para os familiares. Então imagine a seguinte situação. Imagine que você vá a duas lanchonetes. Então imagine que você vá a duas lanchonetes. Na primeira lanchonete,
O hambúrguer é ok, o preço ele é razoável, mas o atendimento é frio, demorado e praticamente, né, ninguém sorri, né? Nenhum dos atendentes ali sorri. Aí você sai dessa primeira lanchonete, nesse exemplo que eu estou te dando, e vai a uma segunda lanchonete. Na segunda lanchonete, o hambúrguer é praticamente igual à outra, o preço é parecido, mas as pessoas são super simpáticas, se preocupam com você, chamam você pelo nome, né? As pessoas ali nessa segunda lanchonete faz com que você se sinta realmente especial. Em qual dessas duas lanchonetes você voltaria? Provavelmente na segunda. Pois é exatamente isso que acontece também no mundo corporativo. O atendimento é um diferencial competitivo. Enquanto, né, que produtos, né, preços podem ser copiados, né, pelos concorrentes, uma cultura de atendimento excelente, uma cultura de excelência no atendimento, é muito mais difícil de ser copiada por outra empresa, de ser replicada. É como, eu digo que o atendimento de excelência, né, é como a personalidade da empresa. Algo, né, único que fica na memória das pessoas. E veja, em um mercado, né, um ambiente corporativo cada vez mais disputado, ter uma boa personalidade, né, conectada à excelência no atendimento, pode ser a chave para o sucesso de qualquer negócio. Mas a importância do atendimento vai além disso. Um bom atendimento constrói, na realidade, relacionamentos sólidos, né? Cria relacionamentos fortes com os clientes. Não se trata apenas de vender uma única vez para o cliente, mas se trata de criar uma conexão que faça com que as pessoas queiram voltar sempre, queiram voltar com frequência. É sobre, né, quando a gente fala da importância do atendimento, é sobre criar confiança, mostrar que a empresa se importa e que valoriza quem escolheu, né, ali aquele produto ou aquele serviço da empresa. Além disso, o atendimento é a cara da empresa. É a cara da empresa para o mundo. Muitas vezes é através do atendimento que as pessoas formam sua primeira impressão sobre a empresa, sobre a organização. Um atendimento ruim pode manchar a imagem de uma empresa por anos, enquanto que um atendimento de excelência, um atendimento excepcional, pode se tornar caso de sucesso e gerar propaganda espontânea para a empresa. Olha que legal. E quando a gente fala da importância do atendimento ao público, do atendimento ao cliente, não podemos esquecer da fidelização de clientes. Você sabia que é muito mais barato manter um cliente satisfeito do que conquistar um novo? Veja, um cliente fiel, ele não só compra muito mais, mas como também indica a empresa, o produto da empresa para outras pessoas. E essa fidelização começa com um atendimento que vai superar as expectativas. Eu digo que atender bem, atender bem é uma obrigação da empresa. Né? O que a empresa precisa, o que o profissional precisa é superar as expectativas do cliente. É dar realmente um tratamento, né, VIP para o cliente.
Nós não podemos, as empresas não podem subestimar o poder de um bom atendimento. Por quê? Porque o bom atendimento pode ser a diferença entre uma empresa medíocre e uma empresa extraordinária. E para você, profissional do futuro, profissional do presente, dominar essa habilidade pode ser a diferença entre uma carreira comum e uma carreira de sucesso, ok? Mas compreendido então a importância do atendimento, você como profissional precisa ter claramente isso em mente quando for interagir com as pessoas. Porque quando eu entendo, quando a empresa entende a grande importância que é realizar um bom atendimento, e quando você, profissional, entende a importância de se dar um bom atendimento, eu tenho certeza que você vai começar a ter atitudes, comportamentos diferentes. Por quê? Porque você vai começar a valorizar mais o cliente. A empresa vai começar a valorizar mais o cliente. E aí, falando sobre então a importância do atendimento ao cliente, vamos começar então com os tipos de atendimento que podem ocorrer. A começar pelo atendimento presencial. O atendimento presencial é aquele que acontece cara a cara. É aquele atendimento que acontece quando o cliente vai até a empresa. E no atendimento cara a cara ali, no presencial, no atendimento ao vivo, cada gesto, cada olhar, cada palavra conta a favor ou contra a empresa. Então veja, você já parou para pensar, como que a nossa postura, a nossa expressão, os nossos gestos podem comunicar muito mais do que as palavras? No atendimento presencial, o corpo, os gestos, eles falam e falam alto. Por isso que é importante no atendimento presencial a questão da postura corporal. Imagina chegar num balcão de atendimento, imagina chegar numa empresa, ali, na recepção ou no balcão de atendimento, e ali está uma pessoa curvada, com os braços cruzados, olhando para o celular. Que mensagem esse tipo de postura passa? Uma mensagem de desinteresse. Desinteresse por quem chegou ali à empresa, desinteresse pelo cliente. Agora, pense em uma pessoa que vai atender o cliente e tem ali uma postura ereta, com os braços relaxados ao lado do corpo, olhando nos olhos do cliente, olhando nos olhos da pessoa. É uma postura totalmente mais profissional e totalmente diferente daquela primeira postura de desânimo, de desinteresse. Então, a postura correta, ela mostra, na realidade, profissionalismo. A postura correta mostra atenção e respeito pelo cliente. E é o primeiro sinal que você está ali para ajudar o cliente de verdade. E quando a gente fala em postura, já quero conectar também com algo muito importante, e algo que a gente precisa se atentar no atendimento presencial, que é a nossa expressão facial. Então, um sorriso sincero pode quebrar o gelo imediatamente e criar um clima positivo desde o primeiro momento. Mas atenção, não é aquele sorriso falso, aquele sorriso de obrigação.
Tem que ser algo natural, que transmita genuíno interesse pela pessoa que está à sua frente. Ah, mas o Igor, vocês sorrindo para todo mundo? Eu digo sempre o seguinte: quando você trabalha numa empresa, a primeira coisa que a gente tem que ter sempre em mente é o que? O profissionalismo e a postura profissional. Né? E se conectando a essa questão de profissionalismo, entra também dentro desse cesto, né, de profissionalismo a questão da gentileza. Né? A gente tem que pensar que, da mesma forma que nós gostamos, né, de ser bem recebido, que nós gostamos de gentileza, o cliente, né, uma outra pessoa, também gosta. Então, quando eu tenho isso em mente, né, quando eu for recepcionar alguém, quando eu for atender um cliente, se eu tenho isso muito claro na minha mente, né, a questão da gentileza, da educação, né, o sorriso ele vai vir de forma natural. É aquela coisa, né? Cliente chegou, ou você vai recepcionar alguém, né? É olhar nos olhos da pessoa, né? E dizer um simples olá, tudo bom? Né? Isso é gentileza, isso é educação. Né? E você viu, né? Olhar, falei agora há pouco, né? Sorrir, né? E a pessoa chega então, né, perto de você, você fala um olá, né? Olha nos olhos da pessoa e sorri. Se atentou que eu falei, olha nos olhos da pessoa. Os olhos são super importantes, né? São fundamentais na interação. Né? Manter um contato visual, né, mostra que você está focado no que o cliente está dizendo. Então, na medida que eu olho nos olhos da pessoa, isso traz o que? A mensagem de conexão, de atenção, com o cliente. E, assim, é algo extremamente ruim quando alguém está conversando com a gente, ou melhor, né? Nós estamos conversando com alguém e a pessoa não olha nos nossos olhos, a pessoa desvia o olhar. Isso passa o quê? Insegurança. Isso passa até um certo nível de desinteresse. Então, olhar nos olhos, né, conecta muito nessa questão do atendimento. E um ponto importante também quando a gente fala em atendimento presencial. Aliás, uma das habilidades mais valiosas no atendimento. Tá? A gente não pode deixar de falar da escuta ativa. Escuta ativa vai muito além de simplesmente ouvir. É sobre realmente compreender o que o cliente está dizendo. Demonstrar que você está entendendo e se importando com a situação do cliente. Mas como fazer isso? Né? Como trabalhar a escuta ativa? Né? Primeiro, realmente se conectando com o cliente, estando super atento ao que ele diz, evitando, pensamentos, de julgamento, evitando muitas vezes, pensamentos de ter já respostas prontas. Não, é ouvir com atenção plena. E faz parte também da escuta ativa fazer perguntas pertinentes, repetindo muitas vezes partes, do que o cliente disse, para você confirmar que entendeu corretamente o que ele disse. É óbvio que, quando eu falo escutativa, tem a ver também não interromper, mas tem a ver também fazer perguntas, pertinentes, ok? A escutativa transforma, na realidade, um atendimento comum em uma experiência memorável, ok? E tem mais um detalhe muito importante nessa questão de atendimento presencial, que é a higiene visual do ambiente. Vou repetir, um ponto importante no atendimento presencial, a higiene visual do ambiente. Por quê? De nada adianta ter a melhor postura, e a escuta mais ativa do mundo se o local de trabalho está uma bagunça.
Então, um ambiente organizado, limpo e profissional passa credibilidade e mostra que a empresa se preocupa com os detalhes. Isso inclui, tá? Desde a arrumação da mesa até a disposição dos materiais. Tudo contribui para a percepção de qualidade do atendimento. Lembre-se, no atendimento presencial, o cliente está atento a tudo, o cliente está vendo tudo. Desde como você se veste até como você organiza os seus documentos. Cada detalhe conta na construção de uma experiência positiva. E o mais legal, essas habilidades não servem apenas para o trabalho. Você pode usar em casa, né, ou em qualquer situação que envolva aí interação pessoal. Agora, nem sempre o atendimento que vamos fazer, nem sempre o atendimento que a empresa faz é um atendimento presencial. Existe aí, né, um outro tipo de atendimento que parece às vezes até mais simples, mas que exige habilidades específicas, que é o atendimento telefônico. No telefone, primeira coisa, no telefone, a sua voz é a sua imagem. A sua voz, no atendimento telefônico, a sua voz é a sua imagem. É através da sua voz, né, que o cliente vai já formar uma opinião sobre você e sobre a empresa. Por isso que cada detalhe na comunicação telefônica faz toda a diferença. E quando a gente fala em detalhes na comunicação telefônica, vamos, né, já começar a falar como que a gente inicia um atendimento telefônico. E quando a gente vai iniciar um atendimento telefônico, é importante, já de imediato, a gente se preocupar é importante a gente se preocupar em ter uma saudação profissional. Saudação é aquele momento em que você atende o telefone. E é importante já, nesse primeiro atendimento, criar uma boa primeira impressão. Então, quando a gente está numa empresa, né, e dentro das nossas atribuições tem o atendimento, e existe essa questão do atendimento telefônico, o meu primeiro movimento é ter, então, uma saudação profissional. Uma saudação adequada inclui cumprimentar o cliente, identificar a empresa, se identificar e se colocar à disposição. Então, olha a estrutura da saudação profissional, né? A saudação profissional, então, eu preciso cumprimentar o cliente, falar para ele, identificar a empresa, me identificar, falar o meu nome e me colocar à disposição desse cliente. Então, exemplificando, estou ali na empresa, vou atender o telefone. Como que eu faço então? Eu vou cumprimentá-lo, falar o nome da empresa, falar o meu nome e me colocar à disposição. Dando aí, fazendo um movimento, para exemplificar. Se eu estou então ali na empresa e vou atender o telefone, como que deve ser o processo adequado? Bom dia, aqui é da empresa Seja Feliz, você fala com o Igor, como eu posso te ajudar? Viu como é simples? Mas que é uma estrutura que passa profissionalismo e organização desde o primeiro segundo. Então veja, cumprimentei o cliente, olá, bom dia, aqui da empresa Seja Feliz, meu nome é Igor, em que posso ajudá-lo? Olha o profissionalismo, a organização, na comunicação. E um fator importante, quando a gente está falando aí em atendimento telefônico, não se esqueça, o tom da voz é outro elemento super importante.
No telefone, as pessoas não vão ver a sua expressão facial ou os seus gestos. Então, é o tom de voz que carrega todo o peso da comunicação. Um atendimento telefônico com um tom muito baixo, né, muito xoxo, pode passar o quê? Insegurança. Né? No atendimento telefônico, um tom muito alto, né, muito estridente, pode soar agressivo. O ideal é manter um tom claro, calmo e amigável, variando, óbvio, né, a entonação para demonstrar interesse real no que o cliente está dizendo. E uma coisa legal, estou falando de tom de voz, uma coisa legal é sorria. Olha a diferença, olha como muda o timbre da voz. Sorria quando estiver falando ao telefone. Acredite, o sorriso, ele muda completamente o timbre da voz. Então, mesmo ao telefone, a pessoa não vendo a sua expressão, mas você sabendo que o tom da sua voz é que passa algo positivo ou negativo, óbvio, além do que você fala, tente, na medida do possível, no atendimento telefônico, falar com um leve sorriso nos lábios. Por quê? Porque o timbre, o tom da sua voz muda. E aí, quem está do outro lado da linha percebe, essas nuances. Tá? Agora, cumprimentar, saudar, ter um tom de voz legal, tudo isso é importante. Mas existem alguns elementos também que separa os profissionais amadores daqueles que são profissionais de excelência, profissionais preparados. Quando você tem como prática dentro da empresa realizar aí ligações ou fazer atendimento telefônico, é importante, tá, você se atentar a algumas práticas, a alguns elementos. Por exemplo, durante a ligação é fundamental, você vai interagir com alguém. Tá? Então, durante a ligação é fundamental anotar informações importantes que alguém vá te passar. É importante ter um bloco de notas ou um bloco no computador, um bloco de anotações no computador, porque muitas vezes durante o atendimento com o cliente, ele vai te passar alguns dados, algumas informações, alguns números, alguns prazos, alguns detalhes específicos do que está sendo falado na ligação telefônica. Então, é importante anotar informações e anotá-las de uma forma correta. E mais importante ainda do que simplesmente anotar, é confirmar essas informações com o cliente. Então, na medida que o cliente compartilhou com você alguns detalhes importantes que você anotou, algumas datas, alguns nomes, você, depois que o cliente passou todas essas informações e você foi anotando, é importante virar para o cliente e validar, confirmar aquelas informações. Você pode dizer algo, mais ou menos assim. Então, deixa eu confirmar com o senhor. Então, esse relatório, o senhor precisa até sexta-feira. É isso? Olha, eu anotei aqui que o senhor me disse, então há a necessidade de ser enviado o documento para o senhor até o dia 10. Seria isso? Quando você confirma informações importantes que você anotou, que o cliente passou para você e você anotou, e você depois valida isso com o cliente, isso demonstra atenção aos detalhes e previne também mal entendidos. E um outro detalhe importante, muitas vezes quando a gente trabalha numa empresa e a gente tem essa questão do atendimento telefônico como parte do nosso dia a dia, é importante se atentar também ao seguinte: às vezes o cliente entra em contato e você que o atende primeiro ao telefone, mas muitas vezes há necessidade de transferir a ligação desse cliente para um outro setor. Porque às vezes o cliente entra em contato com a empresa,
você que atendeu, né, no primeiro momento esse cliente, mas não será você que vai resolver aquilo que o cliente precisa. Né? E quando não é você que vai resolver algo que precisa, né, e essa ligação vai ser transferida para alguém ou para um setor que pode resolver talvez um problema do cliente, há de se tomar muito cuidado até nesse movimento de transferir uma chamada. Nunca transfiram uma ligação sem explicar o motivo para o cliente e sem passar todas as informações necessárias para o próximo atendente. O ideal é explicar ao cliente por que você está transferindo, pedir licença, né, entrar em contato, né, com o setor ou com a outra pessoa que vai continuar o atendimento, você repassar as informações iniciais que o cliente compartilhou contigo e só então, depois disso, transferir a ligação. Dessa forma, né, o cliente ele não precisa repetir toda a história do zero. Então, exemplo, o cliente entrou em contato contigo, você fez ali o primeiro atendimento, né? O cliente precisa de algo que quem vai resolver é o setor financeiro. Então você vai virar para o cliente e pedir licença. Olha, um instante por gentileza, que eu vou, né, transferir o senhor para o setor responsável, né, pela emissão de boletos. Aí você entra em contato com o setor responsável e conta o caso. Olha, estou com o seu José. O seu José está precisando que seja feito um outro boleto para que ele possa nos pagar. E eu vou transferir aí então o seu José, que está com esse caso em específico. Então, olha que legal. Eu disse ao cliente que iria transferir a ligação, pedi um momento para ele que iria transferir a ligação. Entrei em contato com outro setor, expliquei a situação, porque quando eu transferir a ligação, a outra pessoa já vai estar sabendo o que está acontecendo. Ele vai prosseguir de uma forma mais fluida o atendimento. Né? E olha que bacana, né? Isso evita muitas vezes estresse. Estresse no cliente. Por quê? Não sei se você já viveu essa situação. Você liga para algum lugar, né? Aquela pessoa que te atendeu, né? Muitas vezes não é ela que vai resolver. Ela simplesmente fala, já vou transferir. Pumba, joga para alguém. Aí esse alguém vai te atender, né? Não está sabendo da situação. E você vai estar tendo que explicar. O cliente vai precisar explicar tudo novamente para o segundo atendente. Isso pode gerar estresse no cliente, pode gerar irritabilidade. Tá? Então, até na transferência aí de ligações, eu tenho que tomar um certo cuidado. E uma dica importante, quando a gente também está falando aqui de atendimento telefônico, uma informação extra. Evite, né, durante o seu trabalho ali, né, principalmente no momento de atendimento, comer alguma coisa, beber ou digitar, né, de forma bruta, né, no teclado do computador. O cliente ele pode ouvir sons, né, de você bebendo algo, mastigando, teclando de forma às vezes, né, alta. E isso passa uma imagem muito amadora. Né? Então lembre-se, no telefone o foco total deve ser no cliente que está ali do outro lado da linha. Né? Então, dominar o atendimento telefônico é como ter aí, né, uma super habilidade no mundo profissional. Né? Uma habilidade que sempre será valorizada, não importa qual área você atua. Né? Então, eu falei aí para você do atendimento presencial, do atendimento telefônico e agora nós vamos entrar no universo do atendimento por e-mail. Aquele que parece, né, o atendimento por e-mail parece às vezes mais fácil, mas esconde aí várias armadilhas. No mundo corporativo, o e-mail, né, é como a sua carteira de identidade profissional. Ele conta muito sobre quem você é e como você trabalha, porque o e-mail você registra através de um texto, né, uma interação, uma comunicação. E aquilo revela muito, né, da sua identidade profissional, do seu profissionalismo. Né? E acredite, muita gente
ainda comete erros básicos, né, que infelizmente mancham, né, a imagem do profissional e a imagem da empresa. Então, quando a gente fala em atendimento por e-mail, a primeira coisa que nós precisamos nos atentar é sobre, né, a clareza e organização. Clareza e organização. Um e-mail profissional não é um romance nem uma mensagem de WhatsApp. Ele precisa ser direto, bem estruturado, né, e fácil de entender. Pensa comigo, quando você recebe aquele e-mail enorme, sem parágrafos, com assuntos confusos, dá vontade de receber? Aliás, dá vontade de responder quando a gente recebe aí um e-mail enorme, sem parágrafos, sem assunto bem definido, dá vontade de responder? Provavelmente não. Por isso que a organização ela é fundamental. Então, use parágrafos curtos, destaque informações importantes, né, mas sem exageros nos negritos e nas cores, né? Sejam objetivos, objetiva desde a primeira linha. Agora, quando eu falo em respostas objetivas, eu estou também falando de respostas objetivas e educadas. Isso é um equilíbrio delicado. De um lado, não podemos ser tão curtos no texto a ponto de parecer grosseiro. Do outro lado, não podemos enrolar, né, o cliente, né, fazendo com que esse cliente às vezes até desista de ler o e-mail. A dica de ouro é: seja direto, mas não seja seco. Seja educado, mas não formal demais. Por exemplo, vai responder um e-mail do cliente sobre um determinado assunto, tá? Então, ao invés de você, às vezes, responder o cliente mais ou menos assim, não podemos ajudar. Nossa, eu já fui direto e seco demais. Mandei lá um e-mail para o cliente dizendo, ó, não podemos ajudar. Precisamos responder de uma forma, podemos, aliás, responder de uma forma diferente. Nessa mesma situação, como eu responderia o cliente? Olha, agradecemos o seu contato, mas infelizmente não temos condições de atender a sua solicitação no momento. Veja, a mensagem é a mesma, mas a forma muda completamente. E tem um ponto que muita gente esquece: o tempo de resposta. No mundo ideal, responderíamos todos os e-mails na hora. Na vida real, sabemos que isso não é possível. Mas estabelecer um padrão é fundamental. O ideal é responder em até 24 horas úteis, mesmo que seja apenas para dizer para o cliente que, ó, recebi seu e-mail e vou analisar com cuidado. Retorno em até 3 dias. O silêncio é a pior resposta possível, porque gera no cliente ansiedade e passa a impressão de descaso. Tá? E a estrutura profissional do e-mail também merece atenção. Um e-mail bem estruturado, ele tem assunto claro, que resume realmente o conteúdo, uma saudação adequada, né? Prezado, prezada, né? Um corpo de texto organizado em tópicos, né? Que fique de uma forma lógica, e um encerramento, um fechamento do e-mail de uma forma educada. Por exemplo, atenciosamente, Igor Assis. Ou cordialmente, Igor Assis. Eu sei que às vezes parece muita coisa, mas com a prática isso acaba, né, ficando no automático. E um outro detalhe: revise o e-mail sempre antes de enviar. Essa revisão é importante porque a gente pode encontrar algumas falhas, alguns erros. Por exemplo, às vezes no dia a dia a gente está escrevendo ali o e-mail, ao invés de colocar a palavrinha você, né, muita gente coloca VC. Isso é ruim. É bom revisar o e-mail também, por quê? Porque a gente às vezes, né, vai mandar um documento por e-mail e acaba às vezes esquecendo de anexar aquele documento. Então, por isso que é importante revisar o e-mail antes de enviá-lo. Então, lembre-se, no mundo profissional,
Os detalhes, eles fazem, né, diferença, né, entre o profissional mediano e o profissional de excelência, ok? Mas, já que nós vamos atender e vamos atender o cliente, um conceito importante que a gente precisa saber diferenciar, né, é o conceito de cliente interno e cliente externo. Cliente interno e cliente externo. Ambos são igualmente importantes, mas exigem abordagem um pouco diferentes. Vamos começar pelas definições e por alguns exemplos. Cliente externo é aquele que todo mundo conhece, que é a pessoa ou a empresa que compra os nossos produtos ou serviços, que paga pelo produto, pelo serviço da empresa. Então, o cliente externo é o consumidor final, aquela pessoa que sustenta o negócio da empresa. Já o cliente interno são os colegas de trabalho, os nossos superiores, os colaboradores de outras áreas. Enfim, qualquer pessoa dentro da empresa. Agora, muitas vezes, né, dentro da empresa, pessoas precisam do nosso apoio. E nós precisamos também, em alguns momentos, apoio, né, de algumas pessoas dentro da empresa. Por isso que essa tratativa, né, com o cliente interno, que são os nossos colegas, também é importante ser feita de uma forma profissional. Porque normalmente nós usamos uma linguagem mais formal com os clientes externos. Com os clientes externos, normalmente as pessoas são mais cuidadosas, né, com prazo, né, tem aí, vamos dizer assim, um processo mais formal. E, às vezes, com o cliente interno, nós podemos ser um pouco mais diretos e usar uma linguagem mais técnica, né, mais informal. Mas, tanto com o cliente interno quanto o externo, é fundamental, né, que a gente tenha respeito e educação. O grande erro que muita gente comete é tratar mal o colega de trabalho só porque ele é ali de dentro da empresa. Tratar mal um colega de trabalho pode ser um tiro no pé. O cliente externo, sim, é importante, porque traz o dinheiro para a empresa, mas o cliente interno também é importante, porque garante que todo o sistema funcione direito. Um não existe sem o outro. Um atendimento ruim para um colega de trabalho pode atrasar, às vezes, né, um maltratamento, às vezes, com um colega de trabalho, pode atrasar um projeto inteiro que vai impactar no cliente externo, né, que pode reclamar. Quer dizer, é um efeito dominó. Outra questão importante: quando nós tratamos bem os nossos colegas internos, nós criamos um ambiente de trabalho mais harmonioso, onde as informações fluem melhor, os prazos são cumpridos e todo mundo sai ganhando. O impacto disso para a empresa é o quê? O aumento na produtividade. Olha como é importante aí essas tratativas. Então, guarde bem isso. O cliente interno merece o mesmo respeito e consideração que o cliente externo. Afinal, são os clientes internos que tornam possível atender bem quem está fora da empresa. E no final das contas, todo mundo quer a mesma coisa. Fazer um bom trabalho e entregar resultados incríveis. Eu digo que atender bem, tá, vai ser fundamental, porque vai lapidar em nós a nossa comunicação e a nossa relação, né, com o próximo. E isso acaba impactando não só na nossa vida profissional, mas também na nossa vida
pessoal. Eu quero, né, chegando aqui ao final, quero que você faça o download dos materiais de apoio, das atividades, né, complementares, né? Muito bom estar contigo novamente, né? E ficamos por aqui, mas nos vemos numa próxima. Professor Igor Assis por aqui, que alegria!